Fala pessoal, estamos de volta. E aí, gostaram dos recados, das apresentações? Muito bom, né? Daqui a pouco tem mais, ok? Pessoal, como vocês estão vendo, agora estou na sala do nosso primeiro talk dessa noite. O tema é depressão, angústia, ansiedade, né? Como que isso está associado, como são sintomas do nosso estilo de vida nessa época moderna, né? E para a gente falar desse assunto muito importante, estou aqui com o pastor Gilson e com o professor Manuel Dantas. Eu vou apresentar eles agora, deixa eu só pegar minha cola. O pastor Gilson, ele é formado em teologia, ele é psicanalista e neuropsicopedagogo, autor de 42 livros, tá bom para vocês? E ele atualmente é pastor da Igreja Mensageiros de Cristo, ele tem um canal no YouTube, pedi até pro pessoal depois colocar na nossa descrição, no chat, né, divulgar o canal do nosso pastor, e ele é casado há 13 anos e pai de 2 filhos. O professor Manuel já esteve com a gente numa outra noite, é formado em artes plásticas, especialista em desenho artístico e publicitário, bacharel em teologia, e atualmente atua como professor de artes e é coordenador nacional do projeto Educação do Caráter e Inteligência Emocional, abençoado desde o ano de 2001 e pai de 2 filhos. Sejam bem-vindos, pastor Gilson, professor Manuel, bom ter vocês com a gente nessa noite. Pessoal de casa, só para relembrar, e aqueles que estão pela primeira vez com a gente, o formato aqui do Talk, nós temos algumas perguntas e vamos direcionar elas para o pastor Gilson, para o Manuel. Eles vão, da melhor forma possível, responder essas perguntas, e aí no final nós vamos ter um momento também para interagir com o pessoal no chat, para responder as perguntas que vocês levantarem no bate-papo, beleza? Então, bora mergulhar nesse assunto extremamente importante e sério, tá? Vou começar pedindo para a Leilane apresentar alguns dados sobre este grande problema da nossa sociedade. Então, vamos lá, vamos aos dados. A depressão é a maior causa dos males à saúde e incapacitação em todo o planeta. O principal motivo do aumento de depressão é a falta de suporte para as pessoas que vivem com transtornos mentais, que é agravada pelo estigma e preconceito vivido por essas pessoas, que acabam impedindo de elas buscarem ajuda. Pedro Calabres, professor doutor pela Unifesp. Cerca de 12 mil jovens entre 15 e 24 anos morrem por suicídio todos os anos no continente americano. A fonte é a OMS. Em quase 10 anos, o suicídio cresceu 24% entre os adolescentes no Brasil. A fonte é o UOL. 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como a ansiedade e a depressão, por exemplo. A fonte também é a OMS. A pesquisa verifica a elevada proporção de ansiedade, cerca de 86,5% da população. Fonte Ministério da Saúde. O Brasil é o país que mais registra transtornos de ansiedade e o segundo no ranking mundial de transtornos depressivos. A fonte é a agência Senado. Obrigado, Leilane. São dados realmente bem alarmantes, né? E a gente está aqui reunido nessa noite, esperamos poder trazer alguma informação, alguma resposta para você que eventualmente está sofrendo, né, com esse tipo de problema, ou para você ser uma luz aí na vida de uma pessoa que está passando por isso, né? Para que você saiba também como lidar com esse tipo de situação dentro do seu convívio. Então, vou começar com as perguntas. Primeira pergunta para o pastor Gilson. Vamos lá, vamos à pergunta. Bom, a gente ouve falar bastante em depressão, angústia, ansiedade e insegurança. Às vezes, esses termos parecem até se confundirem um pouco, né? O que seria a diferença entre cada um desses estados e se existe algum ponto em comum entre todos eles, a depressão, angústia, ansiedade e insegurança? Pastor Gilson, por favor. Queria desejar uma excelente noite para todo mundo, agradecer a atenção da Leilane, né? E, Jocelyne, não tem nem o que falar de você, professor Manuel, tal Matheus, tal Elmer, Alessandra, a disponibilidade de vocês e o trabalho. Eu não posso começar deixando de parabenizar essa jornada que vocês há dias já vêm trabalhando, isso é muito importante para a família, né?
Mas vamos lá, porque nós temos aqui um tempo objetivo, respostas diretas, né? Então, vamos aproveitar ao máximo. Olha só, eu fui conselheiro tutelar durante 4 anos e eu vi muito isso acontecendo, né? Vejo isso na família. Hoje eu trato muitas pessoas em terapia. É muito diferente você tentar entender o que é emocional, psicológico, espiritual, e que todo mundo às vezes engloba, coloca no mesmo pacote, né? Mas olha só, diante dessa pergunta, são 4 categorias, sim, são diferentes. Quando nós falamos aí de insegurança, isso pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento da vida, certo? Insegurança é quando a pessoa não se sente suficiente para aquilo. Ela não tem segurança para, de repente, ela não tem domínio sobre aquela situação. Então, a insegurança, ela te leva a um outro estágio, que é, de repente, às vezes, a ansiedade. Então, e a ansiedade eu classifico como o excesso do amanhã. Você fica tão apegado, desesperado pelo amanhã, tão preocupado com o amanhã, que a ansiedade, ela começa a te trazer alguns sentimentos, porque ela vai te trazer, quem sofre crises de ansiedade sabe, né? Que às vezes isso é tão forte que começa formigamentos, uma inquietação, uma tensão, falta de ar. Quem tem crise de ansiedade sabe o quanto isso é difícil. E a angústia, eu posso dizer para você e lembrar que Jesus sofreu uma angústia muito grande quando ele estava ali no Calvário, né? A ponto de suar sangue, um fenômeno raro, e que só Jesus mesmo pode suportar uma coisa dessa, porque senão uma pessoa comum normalmente teria um AVC, mas essa angústia é a manifestação emocional como um sufocamento. E aí essa perturbação te leva a um outro estágio. Quando você vive isso constantemente, isso vai te colocando numa forma depressiva, e a depressão pode ser um cativeiro muito grande. Você desenvolve, através do emocional, uma doença física. E isso acontece como? Através um problema de saúde, pessoas que têm problemas familiares, nunca conseguem resolver um relacionamento, pessoas que têm problemas financeiros, problemas físicos, de repente, drogas, muitas pessoas que estão ligadas a drogas tentando a libertação também não conseguem. São diferentes. Essa pergunta fala sobre a depressão, sobre a ansiedade, fala sobre a angústia, sobre a ansiedade, fala sobre a insegurança. Porém, estão todos ligados. E quando você não consegue trabalhar algo, e hoje é muito difícil, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande no equilíbrio emocional, e isso já é dentro dos dados que a Leilane passou. Olha só, nós temos uma dificuldade muito grande porque há 2 anos atrás nós tivemos um problema muito sério de suicídio dentro das escolas. E isso acontecia a maior parte dos adolescentes. Só que nós precisamos encarar os sinais. Os sinais mostram o que uma pessoa está sentindo. Eu era colunista do jornal na época e vi um adolescente que depois das férias de 30 dias de julho, no primeiro dia de aula, ele cometeu suicídio. Aí a pergunta os pais não conseguiram ver que ele não estava bem? Então, existem diversos sinais que mostram que essa pessoa não está bem, né? Essas questões da ansiedade, da angústia, da insegurança, ela pode ser notada no dia a dia. Então, é muito importante que se note isso. Quem está do lado são diferentes, porém estão ligados uma na outra. Espero ter sido objetivo. Se o professor Manuel quiser complementar. Muito obrigado, pastor Gilson. Não, perfeita resposta, né? Inclusive, justamente a próxima pergunta são sobre esses indicadores, né? Esses sinais para a gente ficar em alerta, né? A próxima pergunta é para o professor Manuel, mas dependendo do tempo, né? O pastor Gilson também pode dar uma complementada. Vou ler a segunda pergunta, tá? Direcionada para o professor Manuel. Bom, nem toda situação de tristeza ou desânimo necessariamente é um quadro de depressão, né? A depressão, a gente sabe, é um quadro clínico
de transtorno mental. A própria Organização Pan-Americana de Saúde, ela explica no seu site que a depressão é uma condição diferente das flutuações usuais de humor e das respostas emocionais de curta duração aos desafios da vida cotidiana. Então, assim, aconteceu uma coisa chata comigo, eu me senti um pouco mal naquele momento, isso não é depressão, né? E segundo essa mesma entidade, uma barreira muito grande para um atendimento desse problema da depressão é justamente essa avaliação imprecisa. As pessoas com depressão frequentemente não são diagnosticadas corretamente e outras que não têm, na verdade, o transtorno são muitas vezes diagnosticadas de forma inadequada com intervenções desnecessárias, né? Então, a pergunta é a seguinte: tem alguma forma de saber se eu ou alguém próximo de mim está desenvolvendo depressão? Como diferenciar essas simples alterações de humor do dia a dia com um quadro de depressão? Quais são os sinais para os quais eu preciso ficar atento? Manuel, por favor. Boa noite a todos, né? Boa noite eu faço das palavras do pastor Gilson, as minhas palavras com relação ao agradecimento à equipe, que eu admiro muito, a equipe do TLD, com a equipe bastante coesa, né? O pessoal que está aí no planejamento estratégico, realmente estão de parabéns, e parabenizo também a vocês que estão aí, né, na frente da sua telinha, vendo o evento, né, que foi feito está sendo feito com muito carinho, muito amor. Para vocês, a gente percebe isso daí nos detalhes, tá? Então, muito obrigado e parabéns realmente a todos vocês. Então, com relação eu dei uma olhada no tópico aqui, tristeza, desânimo. Primeira coisa, para não confundir com depressão, porque depressão, o próprio nome ele ele já se refere a um afundamento da consciência. Ou seja, você vai realmente é como se você fosse lá no fundo do inferno, literalmente. Entende? Então a gente não pode confundir com alterações de humor, de tristeza. Qual é a causa da minha tristeza, né? Qual que é a causa do meu desânimo? Entende? Muitas vezes eu posso estar com preguiça, ou posso estar cansado, ou eu posso estar desmotivado por causa de N motivos e não ser uma depressão, ser ali uma situação que eu tenho que administrar, entende? A depressão, ela está relacionada, uma forma da gente identificar ela, a pessoa que está com depressão, ela usa um óculos, só que é um óculos assim, doentio com relação à maneira de observar as coisas. Geralmente, quando a gente está muito depressivo, a gente não vê nada positivo, nada. Tudo é ruim, tudo é negativo, tudo funciona errado comigo, a minha vida não presta, eu não sirvo para isso. A pessoa ela começa a se encher de um senso de inutilidade, ela se enche de um vazio existencial, de um vazio mental, espiritual, e isso daí realmente faz com que ela se sinta, ela perde a própria fonte existencial da vida. Então, ou seja, uma coisa que vai muito mais além do que a tristeza ou do que o desânimo, tá? Com relação à questão da sinalização, o grande problema, todos sinalizam, todos que estão numa situação de depressão sinalizam sim, só que tem que ver se as pessoas estão do lado, tem que ver se elas estão conseguindo, elas estão olhando, mas não estão percebendo essas sinalizações. Então a gente tem que ficar muito atento. Hoje em dia, às vezes no dia a dia corrido, nem sempre o pai percebe, ou a mãe, né, se o filho está com um certo problema, ou às vezes o filho se fecha, às vezes ele fala mais com os colegas do que... Entende? Tem uma sinalização, sim. O problema é que nem sempre nós percebemos, estamos atentos a essas sinalizações, tá? Isolamento, muitas vezes a pessoa, mas eu conheço uma pessoa que ela é muito reflexiva. Então, olha, toma cuidado para não confundir os sintomas, que são um conjunto de sinais, tá? São os sintomas da depressão com o caráter de uma determinada pessoa. Eu conheço, por exemplo, pessoas que são altamente autorreflexivas. Elas estão sempre ali no cantinho delas, né? Se você não conversa, então ela também não fala, quer dizer que está depressiva? Não necessariamente, tá? Então é um conjunto de sinais tem que ser analisado. E isso se manifesta dependendo de caso a caso, tá? Dependendo de caso a caso.
geralmente isolamento, perda de estímulo pela vida, uma visão negativa, uma visão distorcida da realidade, entende? Então tem algumas sinalizações que são padrões, mas tem outras que já pode variar de acordo com o grau do que está gerando aquele estado depressivo na pessoa, ok? Então, bom, acredito que já está dentro. Faltou mais algum ponto aí, José? Eu não estou olhando aqui a questão, só fiz algumas abreviações, né? Mas muito bem. Se quiser complementar, fique à vontade. Isso, pastor Gil, se a gente tem mais um tempinho, se quiser complementar, fica à vontade, tá bom? Mais algum sinal que o professor Manuel não tenha mencionado, de repente, eu não sei, fique à vontade. Não, está bem completo, a colocação dele está muito boa. Eu tomei as notas aqui, né, mas não é simples, né, a gente identificar, realmente a gente tem que estar bem atento, né, para saber distinguir o que pode ser um sintoma de um quadro de depressão, que é o caráter da pessoa, mas pelo que anotei aqui, né, essa perda... Oi. Deixa eu só fazer um apontamento, já que a gente tem esse tempinho. Olha só, é muito importante o que o professor falou, professor Manuel, porque às vezes você tem uma amizade tóxica ou ela é muito invejosa, e isso acontece até com muitos parentes. E que você fica preso naquilo, tentando provar para as pessoas que você é melhor. E às vezes, por não se achar bom ou suficiente, essas pessoas elas ficam cobrando, e tem pessoas que auto se cobram, são perfeccionistas, mas do ponto de vista que já fizeram com que ela tivesse essas crenças. Então é muito importante saber que você tem que ter essa liberdade para ser quem você é. Porque a questão da identidade diz muito sobre as pessoas. O relacionamento intrapessoal é o mais importante de todos. O relacionamento interpessoal, quando cria uma conexão, um vínculo com alguém, num ambiente familiar, religioso, educacional. Mas o relacionamento intrapessoal é quando eu tenho uma conexão comigo mesmo. Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei dos meus limites, as habilidades que eu preciso adquirir, ninguém faz de mim aquilo que eles querem que eu seja. Então, a identidade é muito importante nesses casos. E é muito importante que você veja os sinais, porque amigos estão do lado, emitindo sinais, e às vezes a gente ignora. Então, quando mudou o comportamento, imagina só, a pessoa está num relacionamento, de repente, ela vive você tem um relacionamento com ela, é uma pessoa feliz, alegre, para frente, e de repente ela murchou. Você olha ela não é mais aquela pessoa que brinca, que sorri, tem alguma coisa errada. É importante. É difícil porque só uma escuta qualificada pode ajudar. E o Brasil não é não tem uma... como que eu posso dizer essa palavra? Não tem uma cultura de terapia, entende? A terapia ajuda demais, é importante que você procure um profissional, alguém que possa te ajudar numa escuta qualificada para que você consiga se libertar disso. Se de repente tudo que o pastor Manuel falou se encaixa na tua vida, procure ajuda, aproveita já esse grande evento, já identifica, olha, eu me identifiquei com a Leilane, nossa, absurdamente, com o Jocelyn, com o professor, entre em contato com essas pessoas, diga o que você está sentindo, porque você não está sozinha, né? Sozinho. Você tem muitas pessoas que estão do seu lado e querem te ajudar. Obrigado, pastor Gilson. Muito bom. Na verdade, vocês já entraram na terceira pergunta. Eu vou só ler aqui, tá? Né, com base na segunda pergunta, né? Agora, a pergunta que todos querem saber, né? O que eu fazer nessa hora, né? Eu estou vendo esses sinais em mim ou em outra pessoa. O que fazer nessa hora? Onde eu posso buscar ajuda? Com quem eu posso buscar ajuda? E se meus pais, amigos mais próximos não me levarem a sério? O que fazer quando eu acho que mais ninguém pode me ajudar, né? Esse é um pensamento muito complicado, né? Pedir para o Manuel iniciar a resposta dessa pergunta. Beleza. Então, primeira coisa, para mim receber ajuda, para que alguém possa me ajudar, primeiro eu tenho que saber se eu estou aberto a receber ajuda. Porque, como o pastor Gilson falou, aqui no Brasil, realmente não tem essa cultura de buscar um acolhimento, por exemplo, um psicólogo. Muitas pessoas pensam assim, eu vou
psicólogo, nossa, vão pensar que eu estou maluco, vão pensar que eu estou ficando doido. Não é assim. Na verdade, todos nós devemos sim passar, né, pelo menos aí uma vez a cada 6 meses, não sei, passar realmente num profissional, numa pessoa que vai lá te escutar, vai dar uma orientação, e vai te dar alguma luz de alguma coisa. Eu não quero... Manuel. Busca, então... fala. Desculpa te interromper, Okay. É que seu áudio está começando a picotar. Pedi só para você desligar a sua câmera. Isso, que acho que vai melhorar aqui, né? Aquele dia lá. Gente, o Manuel está nos atendendo direto das férias dele, ele está no litoral com a família dele, mas mesmo assim ele se disponibilizou a estar com a gente, por isso que o sinal não está muito bom lá. Manuel, fala agora de novo para ver se... Tamo junto. Tá ótimo agora. Então, beleza. Então, ou seja, né, então tem que ver se nós realmente estamos preparados, né, para receber ajuda, entende? Seja um problema no casamento, seja um problema no emprego, ou um ente querido, ou seja, tem várias situações que pode ali ser um pingo, uma gota d'água para poder estourar realmente um quadro clínico de depressão. Mas acontece de uma hora para outra? Não, é um acúmulo, né, vai acumulando. Tudo vai se acumulando. O quadro depressivo, ele não acontece de uma hora para outra. Ele vai se acumulando, mesmo sem você perceber, né? E o que seria, como é que eu posso buscar, então, um acolhimento? A gente já falou da questão psicológica. Tem muitas pessoas, por exemplo, que acham, se encontram em uma religião. Muitas vezes ela não foi ao psicólogo, mas ela começou a fazer parte de uma religião, ela começou a descobrir a palavra de Deus, ela começou a ver os exemplos, né, bíblicos ali de superação. Ela começou a trabalhar a fé dela, o lado emocional dela, o caráter dela, o fortalecimento espiritual, da estrutura espiritual dela, e isso aos poucos foi somando positivamente para ela vencer aquele quadro depressivo, né? Um trabalho voluntário também, né? Olha, gente, é uma experiência pessoal minha. Eu já cheguei a passar por depressão, né? Eu estava na minha adolescência, 18, 19 anos aproximadamente, tá? E eu também já cheguei a passar depois de casado. Realmente eu não desejo isso para ninguém. Você vai no fundo do inferno. Você não consegue ver, gente, é uma coisa assim, você começa a criticar Deus, começa a criticar a sua família, de forma negativa, você não vê nada, você só vê você está no fundo do poço e você fica atirando para todos os lados, querendo terceirizar a sua situação ali de vazio existencial, né? E como foi que eu fiz para poder superar isso? Por incrível que pareça, é uma experiência minha, pessoal, deu certo das 2 vezes, e eu já vi pessoas fazerem a mesma coisa e resolver também, né? Geralmente, quando você está num quadro depressivo, o nosso posicionamento é só pensar no meu umbigo, né? O que a vida pode fazer para mim? O que minha família pode fazer para mim? O que a igreja pode fazer para mim? O que o pastor pode fazer para mim? O que o governo pode fazer para mim? Você começa a ver que todo mundo é responsável pelo seu problema, mas a gente não pensa no que a vida quer de mim. Não o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim, né? Quando eu estava, então, passando por esse tipo de situação, gente, por incrível que pareça, alguns aí conhecem o sítio da associação lá em São Bernardo. Por incrível que pareça, eu fiquei 3 meses lá. No meu período de não ter fé, eu realmente não tinha fé para nada, não tinha vontade de fazer oração, gente, eu estava num zero à esquerda, entende? Eu tinha motivo para não mais querer buscar alguma coisa para mim, para minha existência. E eu entende? E eram motivos que para mim eram bem justificáveis, mas eu sabia que se eu fosse aí depois entrar numa depressão mais profunda e ter ali consequências mais visíveis, né? Eu sei que o culpado realmente, eu que tenho que estar pegando a minha vida e direcionando a minha vida. Então eu comecei a ficar um tempo lá em São Bernardo, fui ajudar lá nos seminários, fui lá, fiquei 3 meses lá, 3 meses ou mais, né? Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para o próximo, eu tenho que fazer alguma coisa para o outro, o que o outro quer de mim, o que Deus quer de mim, o que a vida quer de mim, entende? Não o que eu quero para mim.
Então, por incrível que pareça, sempre, quando eu comecei a voltar o meu ponto de vista para o todo, foi aí, não é mágico, tá, gente? Não é mágico, tudo tem um tempo, tá? Tem um preço, tudo tem um processo, mas eu geralmente, todas as vezes, eu ganhei força espiritual, força interna, para superar esses problemas, realmente fazendo isso, entende? Eu conheci uma pessoa no ônibus, eu pegava o ônibus todo dia no mesmo horário, né? Vou falar só para fechar aqui, tá? Essa parte prática, vai ser mais ou menos um minutinho. E eu sempre via que tinha uma mulher que subia no ônibus, no mesmo horário que eu, e ela entregava um saquinho de frutas, né, de lanche para o motorista de ônibus. Toda vez ela fazia isso, toda vez. Aí eu cheguei no motorista de ônibus, quando ela desceu, né, perguntei para ele, nossa, que legal, né, essa mulher sempre traz um lanchinho para você, que bom. Aí ele falou, meu amigo, você não sabe a vida dessa mulher. Ela estava tomando remédio de tarja preta, ela estava passando por um problema sério de depressão, se isolou do mundo, trancou-se na casa dela, né, e estava num estado assim terrível. E foi justamente fazendo um trabalho voluntário com uma instituição de caridade, fazendo bem para os outros, trazendo lanche para mim, né, fazendo algo para o próximo, que ela aos poucos começou a diminuir a quantidade dos remédios, que hoje ela está totalmente de depressão, né? Olha só que interessante. Então, quando você tiver com problema, não tente ficar exigindo dos outros, terceirizando a culpa para o próximo, né? Tentando achar o culpado, mas veja o que você pode servir de utilidade para o outro, até porque a depressão, o estado profundo da depressão, é o senso de inutilidade, de vazio existencial. Quando você começa a se sentir útil para o próximo, fazer algo para o outro, você começa a receber uma energia, gente, uma energia tão forte, que você se alavanca, né? É claro que é um processo, não é de uma hora para outra. A minha segunda fase de depressão, que eu passei depois do casamento, foi depois de um ano que começou a trazer os resultados. Depois de um ano fazendo um trabalho voluntário uma vez por semana. Beleza, gente? Ok. Obrigado, Manuel. Obrigado por compartilhar, né, experiências tão íntimas, né, e pessoais, né? Que bom, espero que possa servir de referência para as pessoas que estão nos assistindo. Agora eu tenho uma pergunta para o pastor Gilson, que vai mudar um pouquinho de assunto, mas ainda vocês vão ver que tem a ver. Uma característica marcante do estilo de vida atual, principalmente dos jovens, são as redes sociais. Como vocês acham que elas podem estar ligadas com a depressão, a angústia, a insegurança? E se vocês teriam algum conselho, alguma orientação, algum cuidado, uma alerta, né, para fazer aos jovens que usam muito as redes sociais? Pastor Gilson, por favor. Nós tivemos alguns anos atrás, talvez 2, eu não me lembro agora exatamente, uma garota que ela se suicidou porque ela não se achava boa o suficiente nas redes sociais. Teve uma outra que ela não conseguia viver sem filtros, né, para as suas fotos, porque ela odiava quem ela olhava no espelho. Ela amava a pessoa que tinha os filtros, né? É um vício. Você cria uma dependência disso. E a depressão vem quando você começa a idealizar a sua vida baseada na vida do outro. Quando você começa a fazer um comparativo de que a sua vida não é legal. Mas eu não sou feliz, porque eu vejo a postagem do outro sempre sorrindo, sempre viajando, sempre postando um prato de comida, mas eu trabalho pra caramba, não consigo ir. A diferença entre o mundo ideal com o mundo real. O mundo ideal seria aquilo que a gente vê nas redes sociais, que um monte de amigos, um monte de seguidores, um monte de curtidas. O que, no fim das contas, quando eu olho para o meu e não tem, você olha e você fala assim, mas eu estou fazendo isso para quem? Eu estou fazendo isso para mim, não é para que um monte de curtidas. Quando eu começo um canal no YouTube, por exemplo, no Instagram, eu tento idealizar alguém que vai usufruir disso lá na frente. Isso você pode pensar no seu filho, expõe suas ideias. O problema é que quando você expõe suas ideias, você pode receber críticas. E não estar preparado para as críticas não conseguir manter um equilíbrio emocional. E hoje a fragilidade do equilíbrio emocional é muito grande. 2 anos para cá, começaram a falar dentro do sistema educacional sobre a habilidade socioemocional.
Por quê? Porque já vinha desencadeando diversos pontos que não havia domínio entre as crianças e adolescentes, e muito menos dos adultos. Então, quando essa criança ou esse adolescente coloca a sua vida em comparação a outros, ele tem um problema muito sério. O problema sério também é não ter um acompanhamento. Por quê? Porque o tempo de uso diz muito em relação ao equilíbrio. Se você não tem equilíbrio, tudo em excesso é ruim, a gente já sabe disso. Está careca de saber disso, né? Mas as pessoas... Eu vou dar um exemplo para você do TikTok, por exemplo. O TikTok é um dos mecanismos mais impressionantes que eu vi nos últimos tempos. Por que o TikTok me impressiona? Porque ele é um consumo muito rápido de vídeos. É um consumo muito rápido de informação. E ali, do mesmo jeito que tem coisas sérias, tem coisas curiosas e coisas engraçadas. E quando você não gosta do vídeo, você arrasta para cima. E não te ocupa muito tempo, porque o vídeo tem 15, 30, 60 segundos no máximo. Só que você fica 2, 3 horas subindo o vídeo, passando o dedo e vendo o vídeo. Então, o excesso disso não tem conexões verdadeiras, você não consegue criar conexões verdadeiras. E as pessoas não têm a busca de uma essência real, palpável. E aí tudo fica num mundo meio confuso, onde uma geração de hoje, a geração líquida, que se molda a qualquer lugar, não consegue ouvir um não. Você deve ter, por exemplo, vocês que fazem a parte da liderança, né, trabalham com jovens, quantos jovens que depois que chegam na igreja são estruturados? Mas antes disso, não conseguem ouvir um não, não existe uma conexão. Para largar o celular e prestar atenção ali, de repente, numa ministração, num momento de reflexão, ele tem dificuldades, mas ele vai conseguindo vencer no dia a dia. É um treinamento, você tem que fazer isso diariamente. E somente depois de 10 mil horas você pode dizer que eu tenho alta performance naquilo. Mas, ao contrário disso, quando você compara a tua vida com a vida do outro, você tem problema. E as vidas não são iguais, e nem tudo que aparece na rede social é bacana. Verdade. Nem tudo é verdade. Né? Então, eu tenho que viver um mundo real, não um mundo ideal. Porque se eu crio expectativas, eu também estou propenso a decepções. Quanto mais expectativa você criar, mais decepções você vai ter. E a decepção te afunda o tempo todo. Quando você espera de alguém que ele faça para você, quando você espera de um casamento, de um amigo, você tem que fazer 100% de você sem esperar nada de ninguém. Aí você é feliz, aí você fica bem. Isso mesmo. Legal, pastor Gils. Isso mesmo, perfeito. Obrigado, pastor Gils. Vamos lá, próxima pergunta para o professor Manuel. Como superar... todas as perguntas estão ligadas, né? Como superar uma frustração muito grande na minha vida? Como lidar com uma decepção profunda? Quando algo que eu queria muito dá errado, por exemplo, um relacionamento, uma carreira, uma faculdade, até mesmo a perda, né, de alguém querido, você se decepcionar profundamente com algum amigo. Como superar uma frustração, uma decepção muito grande na nossa vida, Manuel? Beleza, obrigado, Jocelyn. Então, realmente as questões estão conectadas, né? Esse assunto ele está intrinsecamente conectado mesmo, né? Então, então a gente falou da questão psicológica, de buscar uma religião, um trabalho voluntário, ler bons livros, né? Meditação também, praticar atividade física. É essencial também, porque quando você pratica atividade física, o nosso cérebro, né, ele produz ali neurotransmissores, né, a endorfina, a dopamina, tudo isso aí vão dando ali felicidade, prazer pela vida, né, a atividade física. Então, muitas vezes, como você falou, Jocelyn, na questão, nós passamos por lutos, né? Lutos, às vezes, da nossa vida de solteiro para a vida de casado, luto, às vezes, da perda de um ente querido, ou luto, às vezes de você perder um emprego, né? Eu, por exemplo, quando eu trabalhei com um negócio próprio durante 8 anos, e quando eu fechei a loja e fiquei 1 ano parado, olha, sinceramente, tinha momentos ali que foi uma transição, você ali querendo trabalhar, querendo dar um gás, acostumado todo dia a sair, e de repente você se vê aí praticamente 1 ano sem fazer nada.
né? Eu comecei a ficar realmente quase gerou um estado ali de pré-depressivo, né? O que eu fiz? Eu falei, bom, já que eu vou começar a investir no meu estudo, eu vou começar a fazer um curso, né? Vou investir nesse curso, vou dar o meu melhor para que eu consiga ter resultados positivos com esse curso, fazendo com amor, com dedicação, vou ter resultados positivos, isso vai me preencher. E realmente, isso realmente funciona, né? Deixa eu ver mais um outro ponto aí, Jostra, que você comentou, que tem mais outro ponto aí que eu sei que eu estou esquecendo. Ah, tá, beleza, já marquei aqui. Então, de errado. Bom, beleza, algo deu errado na minha vida. Gente, porque algo deu errado não quer dizer que está tudo perdido. Nós temos que ver até mesmo o erro de uma forma positiva, né? Por exemplo, se algo deu errado, é porque você tem que aprender, opa, eu preciso melhorar nisso, opa, eu não fiz bem feito, então eu vou ver o errado. Tem pessoas que têm uma ótica negativa para o errado, fala, nossa, eu não presto, eu não sirvo para isso, eu faço tudo errado, nada funciona para mim, e ela se joga no buraco, né? Mas tem pessoa que vê no erro ela tem a ótica, uma visão mais sadia, né, de quando analisa o erro e fala, opa, eu preciso melhorar isso, opa, isso eu não fiz correto. Uma vez perguntaram para o maior corredor do mundo, o cara mais rápido do mundo, Usain Bolt, falaram, por que você se tornou o cara mais veloz do mundo? Ele falou, treino, disciplina e os erros, as derrotas. Ele falou que aprendeu muito com as derrotas. É com a derrota que ele aprendia que precisava treinar mais. É com a derrota que ele aprendia que precisava... Então, nós não podemos ver... Vou desligar a câmera, tá? Beleza, vou tirar a câmera para ficar melhor. Só um minutinho, deixa aparecer aqui a minha opção de... Só um minutinho. O pessoal fala bastante, pronto, apareceu, né? Você errar, na verdade, você descobriu um caminho pronto, que não beleza. Né? Você elimina uma alternativa, né? Então, tudo é um aprendizado. Isso, perfeito. Pode continuar. Isso mesmo. Perfeito. Então, você tem que analisar isso daí, né? Isso mesmo, Jôcela. Então, o erro não quer dizer que você errou, que agora você tem que... Como até o pastor Gilson falou da questão da autocobrança, o perfeccionismo. Eu quero fazer tudo perfeito, tudo perfeitinho. Mas, gente, o aperfeiçoamento, ele é uma coisa constante. Nós sempre estamos aí nos aprimorando. Eu tenho certeza que o pessoal do TLD, por exemplo, no próximo online, se tiver, eles vão ter várias coisinhas que eles vão corrigir, vão melhorar, vão ver, opa, isso deu certo, isso não deu, e vão entrar num estado de depressão agora, porque algumas coisinhas deu errado. Não, eles vão aprender com esses erros, entende? Então, ou seja, o errado, ele mostra realmente onde eu devo melhorar, né? Recomeçar do zero. Gente, outra coisa, às vezes tem pessoas que cometem tem toda trabalhou durante um período de tempo, construiu determinadas coisas, de uma hora para outra perdeu tudo. Eu já vi situações assim acontecer na vida familiar, na vida financeira, na vida espiritual, né? E de repente ficou no zero, né? Mas olha, não perca, não deixe de perder o estímulo de recomeçar. Eu já tive, por exemplo, uma vez eu fiz um trabalho, demorou mais ou menos torno de 6 a 7 meses para fazer esse trabalho, né? Escrever foi um livro, né? E, gente, por incrível que pareça, deletaram esse trabalho de 6 a 8 meses, deletaram do computador. Gente, sem brincadeira, eu comecei a chorar, eu fiquei agoniado, onde é que está isso? Não está na lixeira, não tinha como restaurar, foi complicado. Aí, sabe o que eu pensei? Quando eu vi que tudo estava... Eu estava no zero, na estaca zero, eu pensei, eu vou fazer melhor do que o que estava feito. Eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer melhor, né? E mais ou menos em 3, 4 dias, eu pedi ajuda para um amigo meu, alguns de vocês conhecem, eu vou falar o nome aqui, e ele caiu a bronca comigo. E eu e ele, a gente refez todo o trabalho de 7, 8 meses. A gente refez em menos de uma semana. Mas ficou melhor do que antes. Então, gente, se tiver que recomeçar, recomece. Mas recomece agora do lado correto, na direção correta. Mas não pense, deu errado, já era, acabou, eu tô no inferno, tô perdido, tô no buraco. Não, recomece. E tenha certeza de que você vai dar uma direção diferente. E tenha certeza que vai trazer um resultado diferente e vai ser muito mais feliz ainda. Pode ter certeza absoluta. Muito bom, Manuel. Obrigado aí pela mensagem
né, de incentivo, de ânimo, isso aí, gente, a vida realmente é normal, todo mundo tem coisas que dão errado na vida, não acho que é só você, tá? Absolutamente todo mundo tem suas crises, tem suas decepções, mas bola pra frente, né, levantar, sacudir a poeira e seguir adiante, né, sempre em frente. Pastor Gilson, uma pergunta para o senhor, a última pergunta, aliás, a gente depois vai responder algumas perguntas que nós recebemos pelo chat, tá bom? Última pergunta para o pastor Gilson, essa é interessante. Acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar daquela frase, depressão é falta de Deus. Uma pergunta muito boa que a gente recebeu no nosso último seminário em novembro foi a seguinte, se a depressão é falta de Deus, por que ela atinge também pessoas nas igrejas? A pergunta é a seguinte, é possível que algumas situações no meio religioso acabem contribuindo para a pessoa se sentir mais deprimida, pressionada? Por quê? E também como evitar isso, né? Acho uma pergunta importante. Uma pergunta muito boa, né? Eu tinha amigos pastores e nós tivemos um alto índice de pastores que se suicidaram. E isso é decorrente de diversos problemas. Como o professor Manuel falou, você passa por um sentimento de tristeza tão profundo que você perde o interesse pela vida. E a depressão, ela te machuca tanto que chega a um ponto de você aspirar a morte como bênção. E por quê? Porque você entende que é irreversível. Então, o luto, tem pessoas que precisam enterrar os seus pais, ou filhos, amigos. Tem pessoas que precisam entender que aquele relacionamento, nós não somos a favor, né, do divórcio, mas quem se divorciou, às vezes, existem milhares de motivos, e hoje é cada vez mais recorrente. Eu tenho trabalhado com casais, a cada 3 casamentos, um termina em divórcio, isso quem divulgou foi o IBGE, um terço dos casais não vivem bem. Durante a pandemia, nós tivemos um aumento de 9.900% na procura de divórcio. Então, eu não sei me relacionar. O que acontece? Se eu não sou bom em me relacionar, eu tenho um problema, mas não é um problema espiritual ou um problema ter Deus ou não. É um problema de não conseguir sair do emaranhado que às vezes eu mesmo me enfiei. Quando você observa Jesus no Getsemane, você vê essa pressão toda. Era um cálice, o cálice do ódio de Deus que ele precisava beber, pelo pecado de toda a humanidade. E ele vai suar sangue, ele vai chorar, e a ponto de dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí ele volta e diz, todavia, se é a tua vontade, que assim seja. Depressão é a falta de Deus? Não, não é a falta de Deus. Depressão é uma doença. Falta de Deus é você não ter compaixão por aqueles que têm depressão, por aqueles que sofrem pela doença. Depressão não é a falta de Deus, eu vou repetir. Depressão é uma doença. Falta de Deus é os corações maldosos, não misericordiosos, a falta de compaixão com aquelas pessoas que estão passando por graves problemas. Você imagina quantas pessoas estão depressivas num momento como esse, que não tem, meio em pandemia, desemprego, ele olha para o filho chorando, pedindo leitinho, e ele não tem o leite para colocar na mesa. Você tem ideia do que um pai passa quando o filho dele diz que está com fome e ele não tem algo para comprar? Eu sou pai, cara, e isso para mim, eu falo e me emociona porque é muito difícil. Às vezes você não ter o amor correspondido de alguém que você entregou sua vida inteira, como se tivesse apunhalado você pelas costas. O que você sente com isso? Sabe, um amigo que você depositou toda a confiança de se confidenciar com ele e ele contou para todo mundo, delatou os seus maiores segredos. Então são coisas que você tem que realmente repensar, porque a maldade está no coração, está nos olhos, no sentimento daqueles que observam aqueles que estão ao redor. E às vezes as pessoas não querem nem saber o que você tem, mas querem
compartilhar daquilo que você está sentindo para te pressionar ainda mais ou te jogar mais no chão. Existem muitas orações contrárias, inveja, olho gordo, muitas coisas contra a tua vida. E é por isso, não é fácil as receitas de dizer, cara, vai lá, faz. O amor, eu amo muito meu filho e eu vou, o meu amor vai salvar. O amor salva, deixa eu só fazer essa alusão, né, esse comparativo, e eu já encerro. O amor salva, ele tem poder para salvar um relacionamento, para salvar alguém que está deprimido? Não! Olha só, imagina que um pai ama seu filho e eles vão para a praia. E chegando na praia, a coisa mais deliciosa do mundo, sol, calor, o menino está brincando na água, a coisa mais deliciosa do mundo. Só que o menino foi surpreendido por uma onda que o puxou para dentro. O pai está observando de fora e viu os gritos do filho sendo puxado pela água e a correnteza levando ele cada vez mais para dentro. O pai, num amor desesperado, o que ele faz? Ele pula atrás e vai tentar salvar o filho. Nessa que ele tenta salvar o filho, ele não sabe nadar, ele se esqueceu disso. O amor dele é desesperado. E quando ele pulou na água, o que aconteceu? Ele vai conseguir salvar o filho? Não, ele não sabe nadar. Vai morrer os dois. O que a gente faz quando a gente não sabe? A gente procura ajuda. Entende? Então, se você é pai, se você é mãe, achar, mas o meu filho não tem Deus, o meu marido não tem Deus, minha esposa não tem Deus, já fica o recado. Se você não sabe o que fazer e ama muito, procure ajuda. E esses seminários, esses congressos, essas conferências que são feitas, né, por grupos como esse, né, por igrejas que valorizam a família, a vida, que a vida está acima de tudo, procure essas pessoas no particular, coloque lá, cara, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. Tem um psicólogo, tem um terapeuta, tem um pastor, alguém que vai orar, que vai instruir, que vai estar ali com você, para que isso não aconteça na sua vida também. Então, nunca pense que depressão é falta de Deus, é frescura, isso é mimimi, é para chamar atenção. Depressão mata, cara. E é o seguinte, você precisa pegar na mão, abraçar de verdade. E se você ama, então você já entendeu o recado. Procure ajuda especializada. É um momento que você precisa de muita oração, mas você precisa também sentar a pessoa para que ela seja ouvida, para que tire esse nó da cabeça do coração. E isso vai trazer um alívio muito grande. E amanhã ela vai ser muito grata a você e dizer, cara, essas pessoas foram sensacionais, porque me ajudaram. Então eu valorizo muito um evento como esse. Está um professor Manuel de férias aqui, né, trabalhando em prol dessas pessoas, o Jocelyn, todas essas pessoas que estão trabalhando, a Leilane, né, que nós tivemos um probleminha hoje com a comunicação entre eu e ela, olha só, mas que está aqui o tempo todo. Então, cara, é isso, é em pró-vida, é isso que Deus quer, é isso que Deus, é o chamado de Deus para cada um de nós. Então, eu acho que eu já dei até o recado junto com a resposta. Obrigado, pastor Gilson. Pessoal, agora a gente vai responder algumas dúvidas que surgiram no chat. Infelizmente, pelo tempo, a gente não vai poder mencionar todas. Na verdade, acho que algumas já foram até respondidas, tá? A primeira pergunta aqui. Essa aí fica para aquele de vocês que se sente mais à vontade para responder, tá bom? Vamos lá. Pergunta Business BPS. Seguinte a pergunta. Quando a pessoa sabe que ela é depressiva, mas se nega a tratar, o que fazer? Quer responder, professor? Não, pode responder, professor Gilson. Inclusive, o senhor até já falou, né? Deu umas pinceladas para até complementar. É isso aí. Quem não quer ajuda não é porque não quer, é porque não tem forças para buscar. E eu tenho que olhar com olhos de amor. Imagina que o seu filho, eu falo de filho porque é um amor incrível, certo? Imagina que o seu filho está com isso. Você pode não querer ajuda com o cônjuge, com alguém, com um adulto que vai brigar com você, que vai te ofender, que vai te machucar. Mas ele faz isso para te colocar longe, porque ele quer ficar sozinho. Já é praxe. Mas imagina que o seu filho está passando por isso, né? E eu fiz muitas palestras e eu encontrei crianças de 9 anos, principalmente pela separação dos pais. Sofriam porque os pais se divorciaram. E não é que ela não quer ajuda. E você não ajudaria o seu filho? Vendo o seu filho. Porque as reações são 8 ou 80. Ou ele come demais ou ele não come. Ou ele fala demais ou ele não fala. Ou ele se aparece demais ou ele se isola.
Então, é do 8 ao 80, assim, vai de A a Z. Então, quando você observa o seu filho precisando de ajuda, você não socorre, claro que você vai socorrer, porque você chega ali, você se impõe e tal, autoridade de pai, aquela coisa toda. Mas olha só, o amor é tão grande que você nunca vai querer ver ele daquele jeito. E isso acontece, uma coisa que nós não falamos, é você olhar, muitas vezes, tem pais que não conseguem observar e ver que o seu filho está praticando automutilação. O que é automutilação, gente? É a expressão de uma dor que o físico não é nem perto do sentimento. Ele começa a se cortar com a lâmina de um apontador dentro de uma escola, ele se corta em casa, mas os pais não veem esses machucados. Aquilo é uma dor muito grande, que a dor física não é comparada àquele sentimento. Então eu prefiro sentir a dor física porque eu esqueço um pouco do que eu estou sentindo. Não é que ele não quer ajuda, ele quer ajuda, ele está gritando por ajuda, mas às vezes você não tem tempo para ele ou para ela. É muito mais fácil você dar um celular na mão de uma criança, é muito mais fácil você dizer que é frescura, é muito mais fácil você querer bater na violência e tudo mais, do que você, com amor, com jeito, porque demanda tempo, educar demanda tempo, ter amigos demanda tempo, ter relacionamento demanda tempo. E aí é o que as pessoas não querem ter. Não é que as pessoas não querem ajuda, elas querem ajuda, mas é que você precisa ter tato para lidar com isso. E aí vai com muito amor, mas a dica, assim, olha, eu não sei o que fazer, eu vou procurar ajuda. Eu acho que essas dicas já valem. Professor, se quiser, se eu faltei alguma coisa. Não, perfeito, tá ótimo. Pastor Gilson, essa mesma pessoa, né, na pergunta colocou sobre, não entendi muito bem, mas assim, sobre transtorno bipolar, teria alguma relação? O transtorno quando uma pessoa, de repente, ela não tem o domínio, né, sobre essas emoções, talvez o equilíbrio emocional. Isso é muito tratado em terapia, precisa essa avaliação, porque alguém que sai de um estado zen, calmo, para um estado agressivo, tem algum problema? Sim, claro que tem problema. Agora, eu não posso julgar que é bipolaridade se eu não sou técnico, se eu não sou perito. Então, nós temos o costume de dizer assim, ficou nervoso no trânsito, fora do volante é super calmo, mas no trânsito ele é agressivo. Cara, isso pode acontecer em qualquer lugar, mas, olha, vai enchendo, até o momento que explode. Existe algum problema? Sim. Pode não ser bipolaridade, mas se você entende que é bipolaridade, existe tratamento. Um psiquiatra vai te ajudar, o psicólogo vai te ajudar, a terapia vai te ajudar. Não tente fazer isso, tratar em casa ou dizer eu estou bem, porque uma hora você explode e perde a noção daquilo que você muitas vezes faz. Então tem que ver muito bem isso. É muito relativo, né? E tem pessoas que falam, é muito nervoso, é bipolar, entendeu? Agora ele tá todo feliz, daqui a pouco tá todo nervoso. Existe picos de humor. Então, assim, ao mesmo tempo que eu quero me libertar, eu tenho problemas. E aquele gráfico, ele vai de cima embaixo, de cima embaixo. Precisa procurar um especialista. Seria o mais ideal. Legal, obrigado, pastor. A gente tem uma próxima pergunta, essa aqui é uma pergunta bastante séria. Como perceber que uma pessoa depressiva está com desejos ou sinais suicidas? Pastor Gilson, Manuel, uma pergunta... Pastor Gilson, pode... Pergunta séria aqui. Experiência no conselho tutelar, eu acho que você vai ter mais uma... Tá. Você pode repetir a pergunta? Claro. Como perceber que uma pessoa uma pessoa depressiva, né, ela está com desejos ou sinais suicidas? Quando existe essa mudança de comportamento e de humor, ela começa a emitir esses sinais, né? E o desejo suicida, ele está muito relacionado a aspirar à morte como bênção. Quando a pessoa começa a verbalizar isso, é um indício. Quando ela começa dentro do comportamento, já não querer mais ninguém, porque ela vai se rebelar de alguma forma. Ela vai mostrar que isso... Um pastor, quando ele vai
antes do suicídio, o que ele faz? Ele vai abandonar o púlpito. Uma criança, ela começa a se vestir de preto, ela começa a viver nas sombras, no isolamento. Quando você percebe que uma pessoa, ela começa a verbalizar, dizer que ela não é legal para esse mundo, que ela não ajuda ninguém, que eu sou, desculpa a expressão, eu vou usar aqui palavras esdrúxulas, tá bom? Ele vai dizer, eu não presto para nada, eu sou uma merda, porque eu não sou útil, porque... quando você começa a ouvir essas coisas, você começa a perceber. Esses indícios são de que pessoas são capazes. Quando eu falo da automutilação, eu vi muitas crianças e adolescentes que eles criam grupos para falar sobre isso. E eu interceptei até uma garota que faria isso com uma menina que ela tinha conhecido virtualmente e fariam juntas o suicídio. Nós conseguimos interceptar, trouxemos as duas para o Conselho Tutelar para trabalhar esse psicológico delas. Mas olha só, o que é isso? É a falta de conexão. A dica para que você perceba é viver próximo das pessoas que estão próximas a você. Às vezes a pessoa está requerendo a sua atenção e você não tem tempo para ela. Criar conexões. O meu filho tem agora 10 anos, e aí ele instalou o Free Fire no celular dele, né? Coisas de crianças e adultos e todo mundo gosta. Aí você fala assim, mas eu jamais deixaria. Então, é o mundo dele. E ele estava passando muito tempo dentro deste jogo. O que eu fiz? Eu bati nele e tirei o celular? Não. Eu instalei o Free Fire no meu celular. Aí ele achou incrível. Pai, isso é muito massa, entra na minha aí tem os nomes lá, na minha guilda, tal, é tipo um grupo. E aí eu comecei a fazer parte, e ele exibindo o pai para os amigos e tal. Pá, meu pai tá aprendendo, protege ele e tal. E eu brincando com ele e tal. E entrei no mundo dele. Eu bati na porta e disse, filho, deixa eu entrar no seu mundo. Ele abriu com muita alegria e me levou. Só que depois eu disse para ele, filho, vem comigo, vem para o meu mundo que eu quero te mostrar algumas coisas. Aí eu tiro ele deste mundo e trago ele para um outro mundo, onde ele vai provar de outras coisas, de outras cores, de outros sabores, que também são muito legais quanto somente aquele. Porque aí eu crio conexão, aí a gente está junto, aí ele entende uma linguagem, a gente fala a mesma coisa. Isso é o mais importante, se conecte com pessoas. Conexões neurológicas, fisiológicas, conexões amorosas, laços são mais importantes. E aí você vai perceber os sinais no dia a dia. Quando você não tem conexão, você não percebe nada. Mas quando você tem conexão, ao primeiro sintoma de a gente não diz assim que quando você olha para alguém e fala, a gente se fala pelo olhar, né? Não tem pessoas assim? Isso é conectividade. Não precisa falar nada, só de olhar a gente já sabe o que o outro está falando. É isso que precisa ser feito. Legal, pastor. Muito obrigado, né? Repetir uma frase que o senhor disse aqui, viver próximo das pessoas próximas de você, né? Achei sensacional, porque essa proximidade física hoje em dia não quer dizer muita coisa, né? Ainda mais cada um com o seu celular na mão, todos na mesma sala e cada um no seu mundo, né? Através do seu celular. Então, realmente é uma mensagem bem, bem importante. Gente, infelizmente, a gente está com o horário um pouco estourado. Pode, Manuel. Jôsela, só 30 segundinhos só. Pastor Gilson, meu filho de 7 anos, ele joga Roblox e ele estava jogando 2 jogos, o Jailbreak e o Meet. Eu criei uma conta no Roblox, né, para jogar junto com ele e para mostrar para ele também que esses 2 jogos, né, ele podia jogar outras coisas no Roblox, mas aqueles 2 me ensinavam a roubar, a saquear banco, eu entrei lá dentro e entrei no mundo dele também, né, fiquei jogando junto com ele. Agora já jogam lá de vender pizza, porque pizza você ganha dinheiro, você paga para ganhar o dinheiro, você não vai roubar, entende? E ele parou de jogar os 2 joguinhos. Ó, que legal, realmente só um adendo aí. O professor ensinou ele a ter senso crítico. Isso é importante demais. Então ele entrou no jogo para ensinar o senso crítico, isso é importante. Ô, Jocelyn, posso deixar só um recado de 10 segundos? Pode. Vamos lá. Gente, eu escrevi esse livro aqui, e o meu desejo era que ele chegasse ao maior número de pessoas possíveis. Eu não tenho... Fisicamente, o livro físico é muito caro. E eu estou disponibilizando o link para que você faça o download gratuito. Está lá no meu Instagram, Gilson Biondo, vai lá, tem o link, clica lá e faça o download.
vai lá para o teu e-mail. Eu escrevi um livro também chamado agora Como Lidar com um Adolescente Rebelde, Respondão e Desobediente. Eu acho que muitos pais não passam por isso, ou se passam, fica aí a dica. Mas é um presente para todo mundo, viu, Jocelyn? E esse livro, fazer o download aí, tá bom? Pastor Gilson, o seu livro, inclusive, a gente já está com o link, eu acho que o pessoal já colocou nos comentários, se não colocou, vai colocar nos comentários da nossa live aqui. Se quiser passar depois, passa no WhatsApp as suas redes sociais, que a gente também coloca lá, nos comentários da live aí, para o pessoal poder conhecer. Perfeito, todas as minhas conexões é Gilson Biondo. E outra coisa, se você for lá no meu Instagram, tem meu telefone e WhatsApp lá, tá bom? Não é difícil, é Gilson Biondo. Digita Gilson Biondo, você vai achar todas as redes sociais. Meu telefone vai estar praticamente todas. Se você tiver algum problema, qualquer problema que seja, não quiser falar, eu não quero me expor porque o Jocelyn é um grande amigo e de repente ele fica sabendo, vai ficar triste comigo. Eu garanto que ele não vai ficar triste com você, nem a Leilane, por exemplo, tá bom? Mas se você falar assim, eu queria só uma orientação, não quero que ninguém saiba que sou eu. Pega o meu WhatsApp, manda um WhatsApp para mim, vou ter uma alegria, um prazer em te ouvir e responder para você, te auxiliar nisso. Porque, olha, cara, o que Jesus faria? O que ele diria para você? Ele diria, cara, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar esse peso de você. Então, fica esse convite. E nós estamos aqui fazendo o papel ou continuidade daquilo que ele nos ordenou. Então, já fica a dica, pode contar comigo. Você que está assistindo não está sozinha, não está sozinho. A tua família tem todas essas pessoas, essas lideranças como o Jocelyn, a gente fica olhando, né, cara, a família dele, fala, cara, que coisa mais linda do mundo. Mas ele luta, não é porque é perfeito, é porque luta todos os dias para dar certo, né? Eu estou falando de Jocelyn porque a gente se conhece um pouquinho mais de tempo e a gente fica vendo na rede social, então é lindo isso. Então, é isso. Vamos lutar todos os dias, porque juntos a gente vai chegar lá. Obrigado, pastor. Não pense em uma pessoa disponível, gente. Pastor Gilson Biondo. Pessoal, então agora, para a gente chegar no final, vou pedir para o Manuel. Manuel, obrigado pela sua presença aqui. Vou pedir para você deixar um recado curto para as pessoas em casa, né? Sobre seja a luz, be the light, né? Então, como que a pessoa que está nos assistindo de casa, o jovem que está nos assistindo de casa, o pai, a mãe, pode ser uma luz para as pessoas ao seu redor nesse tipo de situação, né? Você percebe que talvez uma pessoa está se comportando de uma forma diferente, está, de repente, desenvolvendo, né, essa depressão. Como você pode ser a luz para essas pessoas? A gente já falou bastante, né, mas, novamente, sintetizando um recado curto para as pessoas em casa, Manuel. Aqui no Brasil, é o único país, pelo que eu já percebi, né, que tem essa tradição de quando a mãe está grávida, a luz, né? Porque todos nós somos fontes de luz, de acordo com o plano original de Deus, com o projeto original de Deus, somos luzes, entende? Pessoal, se ficar travando, me dá um toque que eu tiro o vídeo, tá? Entende? Então, todos nós fomos criados, gerados para sermos fonte de luz, para sermos o quê? Um corpo luminoso. Só que para a gente ser um corpo luminoso, né, seja a luz, né, be the light, nós precisamos treinar a nossa luz, desenvolver também a nossa capacidade de iluminação. E uma das coisas que faz muita diferença é nos juntarmos com pessoas que também têm luz. Esse evento, por exemplo, do TLD, gente, isso aqui é um fogaréu, isso aqui é um chama, entende? Mas eu não percebi isso. Depende da sua conexão de coração. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? Será que você estará aberto para receber a luz? Porque muitas vezes nós somos corpos iluminados, ou seja, passivos de receber iluminação, mas muitas vezes eu não quero. Às vezes o Jocelyn chega para mim com a fonte de luz dele, ou o pastor Gilson, então a Leilane, né, o Elmer, com a fonte de Alessandra, com a fonte de luz, só que eu me fecho. Eu pego um escudo e coloco no meio e falo, não quero, entende? Então, ou seja, todos nós realmente somos potencialmente
corpos luminosos, né? Mas nós dependemos também, para crescer a nossa luz, fortalecer a nossa luz, nós precisamos de receber, de aceitar a luz também das outras pessoas, entende? Não nos isolarmos. E como é que eu faço para treinar a minha luz? Ler bons livros, livros que te motivam, livros que vão te enriquecer, treinar o seu lado espiritual, o seu lado mental, o seu lado socioemocional, né, para você ser essa luz. E é claro, o outro lado precisa estar aberto para receber essa luz também. Porque se nós não estamos abertos para receber a luz, você pode estar na frente da maior fogueira santa, mas você não vai receber a luz porque você não quer. E Deus não vai chutar a porta do seu coração. Deus não vai chutar a porta da sua mente. Ele não vai entrar forçado. Deus ele está esperando corações, né, que estejam receptivos à luz divina, que sejam receptivos à palavra divina. Deus não vai arrebentar a sua porta do seu coração e da sua mente. Deus quer que você abra para que Ele possa entrar. Entende? Então, o recado que eu dou então é esse, que nós possamos treinar a nossa luz, nos juntando com pessoas iluminadas, né, nos fortalecer com essas pessoas iluminadas, como é o que a gente está fazendo agora nesse seminário aqui do TLD online, né, e também para que a gente possa estar sempre abertos a receber a luz da outra pessoa, né? Obrigado, Manuel. Muito obrigado pelas palavras, pela mensagem. Para a gente fechar, vou pedir para o pastor Gilson, então, fazer uma oração direcionada para você que está nos assistindo de casa, né, principalmente nessa temática aí. Então, pedir para o pastor Gilson oferecer uma oração e você em casa recebe essa oração neste momento. Eu não sei como você está aí, se você está dirigindo, assistindo, se você pode fechar os olhos ou não, mas se você não puder, lá no teu coração, eu queria que você visualizasse aí a mão estendida. Imagina que você está lá no fundo da água, como Pedro que afundou, quando olhou para a circunstância, e Jesus disse, segurou na mão dele e disse, vem Pedro, sobe, eu estou com você. Veja a mão estendida para você, tá bom? E eu quero orar, e eu sei que Deus pode operar um grande milagre na tua vida, na tua família, que pode fazer muito mais do que a gente imagina ou pensa. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, agradecer pela vida de cada um desses colaboradores e idealizadores, por toda essa juventude, Deus, que se propuseram a preparar esse seminário e diante de tantas responsabilidades, alcançaram aí muitas vidas, muitas famílias. Que as tuas mãos, salvadora, suas mãos que se estende, Deus, para socorrer aquele que está necessitado, ele possa nesse momento receber o toque do teu Espírito. Então, que o Senhor nesse momento possa trazer para ele alegria, tirá-lo assim de toda essa escuridão que talvez o cerca, não fisicamente, não é uma escuridão física, mas aquela que está na alma, aquela que está na mente. Senhor, que traga libertação, que o Senhor possa trazer cura, transformação, restauração, porque o Senhor é um Deus de milagre. Então, Deus, que o Senhor possa fazer isso, trazendo muita alegria. Saber que essas pessoas não estão sozinhas, já é um fato. Senhor, assim como Elias dentro daquela caverna pedindo a morte, o Senhor enviou ali corvos para alimentá-lo, o Senhor disse para ele sair da caverna, tantos exemplos na Bíblia, Deus, faça deste modo, que através deste seminário, o Senhor possa trazer grandes testemunhos de cura, de transformação, de libertação, e nós cremos nisso. Então, Deus, eu te peço nesse momento, vá de encontro a todos aqueles que estão assistindo e abençoe grandemente todos os que estão trabalhando para que esses seminários aconteçam. Te agradecemos em nome de Jesus. Ser conosco não só hoje, mas hoje e sempre. Em nome de Jesus, muito obrigado e amém. Amém. Obrigado, pastor Gilson. Obrigado, Manuel. Pessoal,
Vamos agradecer esses convidados muito especiais que encararam esse desafio, né? É um tema sensível, um tema difícil, mas acredito que foi muito bem tratado. Então, vamos manifestar nossa gratidão a eles nos comentários. Bora mandar aquela salva de palmas bem forte para todo mundo. Eu quero ouvir a palma daqui de vocês lá nos comentários, tá bom, gente? Obrigado, parabéns. Espero... Ô, Josla, Sim, Manuel. eu podia só falar uma frase aqui que eu achei muito interessante. Só para finalizar a minha parte. Você não pode destruir a sua autoestima porque alguém não te valorizou ou não te valoriza. E você não pode se desvalorizar porque alguém não reconhece o seu valor. Isso aí. Obrigado, Manuel, por mais essa frase inspiradora. Jocelyn, eu queria agradecer pelo convite, que Deus abençoe grandemente a tua vida, tá bom? Essa sensibilidade de ter feito com cada detalhe, juntamente com todo esse grupo enorme aí de pessoas, o Elmer, eu vi o Matheus, a Alessandra, que está nos bastidores, ela não aparece, mas eu vejo a telinha dela, a Leilane, que, né, eximiamente foi conduzindo tudo aí também. Cara, vocês sejam muito abençoados, Deus retribua muitas vezes mais. Sabe por quê, cara? Porque seminários como esse, vocês são instrumentos na mão de Deus, né? E estão salvando muitas vidas, cara. Vocês não têm ideia do que é isso, de onde chega isso, de quantas pessoas estão dizendo, caraca, nossa, isso trouxe um avivamento para mim, né? Então, agradecer também a todos os especialistas, ao professor Manuel, a todos que já passaram por aqui, que vão passar ainda. Então, agradecer mesmo de coração e dizer para todo mundo que está aí, meu WhatsApp é 991193030, 991193030, estou em São Paulo, é 11. O que precisar pode contar comigo. Um beijo no coração. Obrigado pela confiança e pelo convite. Esperamos, né, o professor Manuel, que tenhamos aí correspondido à altura do evento, porque ele é muito grandioso. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Gilson, a honra foi toda nossa. Obrigado, gente. Pessoal, agora a gente vai ter mais uns recados especiais aí dos participantes, né, que estão com a gente, e também algumas apresentações musicais. Bora lá?